Pois bem, queridas companheiras, queridos irmãos, hoje, dia 8 de maio do ano de 2019, com alegria em nosso coração, nós estamos iniciando, portanto, o estudo de números 120, 120º encontro, com o tema Paulo alerta para as dissensões e escândalos. Pois bem, o nosso conteúdo, ele está inserido na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 16º, que, diga-se de passagem, é o último capítulo, e hoje nós vamos fazer então com vocês a leitura desses últimos versículos. Então vamos lá, sem delongas. Eu vou começar a leitura a partir do versículo 16. Lembrando que na última semana nós trabalhamos a saudação de Paulo aos cristãos da comunidade de Roma e também de outros núcleos. Então a leitura foi até o versículo 16, e ele será o primeiro a ser lido nessa noite. Vamos lá. Paulo de Tarso afirmou assim aos romanos e conversa conosco agora, pedindo que saudemos uns aos outros com um santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, seus interesses, o ego. E com suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás, ou o opositor, o adversário, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que destes tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Pois bem, a gente vai percebendo aqui que nós temos muito material.
E vamos lá, trabalhando, portanto, a partir do verso 16, que foi o primeiro a ser lido nesta noite. Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. A nossa saudação é a abertura da nossa atividade, dos nossos encontros. Saudação que visa abrir portas. Quando entrar numa casa, saudai-a, disse Jesus, conforme a narrativa exuberante da missão dos 12, contida no capítulo 10 de Mateus. E quando entrar nessa casa, saudai-a e dizei: a paz seja convosco. Nós relembramos desse versículo com profunda saudade de Jesus, que se apresenta como aquele amigo que vem nos socorrer nos instantes desafiadores da luta. E quando ele adentra os portais da nossa casa, o faz respeitosamente, uma vez que fomos nós que o convidamos para entrar, através das nossas rogativas e, acima de tudo, do nosso comprometimento com a causa espiritual. Causa esta que ele é, sem dúvida alguma, o grande instrutor. Vós me chamais mestre, dizeis bem, porque eu sou. E ele se faz presente como aquele educador que vem semear aquelas sementes que representam o convite para uma nova vida, o estabelecimento de um projeto de evolução e, acima de tudo, nos libertando das peias do egoísmo, do interesse pessoal. Pois bem, Paulo de Tarso ainda nos alerta, no versículo 17, dizendo: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Pois bem, observemos a atitude de Paulo. Nós podemos ler o texto conforme a nossa erudição, o nosso conhecimento, ou com a simplicidade que muitas vezes os nossos olhos se movimentam dentro das passagens bíblicas. A cada um de acordo com o seu interesse e a sua necessidade. Nós aqui, sem qualquer alusão a um ajuste aos nossos interesses, mas no campo da sensibilidade, da intuição, procuramos em Paulo aquele amigo que endereça as cartas como um médium da vida, escolhido por Jesus, e na afirmativa poética, romanceada do literário Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, essas cartas são cartas do próprio Cristo. Pois bem, então nós lemos essas cartas como uma missiva, um recado, uma mensagem que chega com o objetivo de nos ajudar. Porque fomos nós que pedimos, fomos nós que nos candidatamos, fomos nós que nos inscrevemos na escola do cristianismo. E Paulo foi aquele que se transformou, que abriu mão para mergulhar nesta escola, como um aprendiz. Mas, dentro do plano da humildade
e da coragem que caracterizou suas ações, ele também apresenta os seus atributos, as suas qualidades, a sua experiência. E por isso, ele dialoga conosco de uma forma a nos esclarecer. E humildemente, bondosamente, ele diz: rogo-vos. Ele está rogando, ele está pedindo. E ele pede para irmãos. Então, na verdade, por mais liderança que ele exercia, é uma liderança iluminada pelo respeito, pela fraternidade, pelo carinho, pela amizade. Então, o Paulo, Kátia, é como se ele entrasse no quarto que você se encontra, e pelo visto no chat você diz que está num hospital, porque foi você quem abriu o computador e disse: venha, Paulo. Então Paulo entra e te trata como irmã, Kátia, como uma amiga. Mas aí, obviamente, dentro do contexto que ele apresentava, as necessidades que promovia, que exigia, que apontava as elucidações, ele chama atenção para alguns pontos. Que é, por exemplo, observarmos as dissensões e escândalos. Então ele endereça uma carta para cristãos daquela comunidade, como agora ele fala conosco. Por quê? A mensagem dos benfeitores, quando visita o discípulo, ela visa o consolo, mas também o esclarecimento. Alertivas, indicativas, dentro do movimento da elaboração mental de cada um e da predisposição para exercer uma determinada função. Ele dialogava com os cristãos que, desde a desencarnação de Jesus, os discípulos e os cristãos que foram se espalhando pelo mundo, levando a mensagem, naturalmente, quando vamos aplicar o conteúdo que recebemos do alto, nós vamos dar o colorido que é possível. E esse revestimento é de cada um. Então nós vamos, na verdade, receber uma água limpa e no momento de distribuí-la, por certo, nós vamos trazer alguns elementos para essa água que até então era pura. Então Paulo, percebendo que entre os cristãos já se estabelecia algumas contendas, algumas discussões em torno da mensagem do Cristo, e era natural, porque a grande maioria dos cristãos eram judeus. Embora o trabalho de Paulo tenha sido gigante com os gentios, mas os primeiros adeptos eram os judeus, que estavam, na verdade, acostumados. Eles receberam a mensagem pautada nos ensinos de Moisés. E entre os judeus, nós sabemos que já tinham as discussões, as dissensões. Então você tinha fariseus, você tinha escribas, você tinha os saduceus, você tinha os essênios. Então cada um tirava da mensagem mosaica aqueles elementos que atendiam aos seus anseios. E muitos destes, ao adentrarem o cristianismo, levaram suas experiências. E é natural que houvesse um ranço, uma ancestralidade religiosa que era, vamos dizer assim, elementos que, no momento em que os cristãos assimilavam, estudavam a mensagem de Jesus, eles se pautavam inicialmente pelo que eles traziam de conteúdo do judaísmo. E tudo isso, na verdade, ia como criando, vamos dizer assim, elementos que
naturalmente ia definindo os grupos, de acordo com suas sintonias, com as suas aptidões, com as suas escolhas. Quando se debate um assunto em busca do aprendizado, toda crítica ela é construtiva. E como cada um enxerga a vida sob o seu ponto de vista, sobre a sua condição de interpretação, no ambiente cristão, que é uma proposta de liberdade, de igualdade, de fraternidade, todas as, vamos dizer assim, aqueles pontos que causavam dúvida, suscitavam em meio aos cristãos uma necessidade do aprendizado. Então eles se recorriam aos poucos recursos que possuíam e também à ajuda dos mestres, aqueles que já tinham, vamos dizer assim, mais aprofundamento no conteúdo que estava sendo movimentado do Evangelho. Por isso é que Paulo de Tarso era chamado. Ele exercia uma função fundamental na divulgação da mensagem. E aqui Paulo de Tarso fala sobre o cuidado com os que promovem as dissensões. Então ele está alertando sob o ponto de vista de avaliarmos sempre o que vem a ser dúvida, crítica, na verdade, um debate no que remonta ao interesse de aprender. E existe a outra faceta, daqueles que promovem dissensões e escândalos com o objetivo de emperrar a obra, de criar dificuldades, de obstaculizar. E quando você se depara com atitudes que são premeditadas, influenciadas pela má intenção, é necessário que haja um cuidado maior. A conversa que nós podemos trazer para os dias de hoje, ela não objetiva o abafar as discussões em torno das lições. Porque, na verdade, as religiões foram adotando sistemas que foi definindo um poder político dentro de estruturas que foram sendo estabelecidas e que conferiam, portanto, poder e submissão. Poder àqueles que foram se preparando a partir do conhecimento, né? E, naturalmente, a história indica que foram sendo investidos de uma autoridade, e outros que, na verdade, deveriam se submeter a esta representação que os sacerdotes foram trazendo para si, daqueles que falam em nome de Deus. Então, esse movimento é complexo porque ele foi estruturando a chamada religião heteronômica, aquela religião que se espalhou pelo mundo sob seus diversos aspectos, inicialmente com o catolicismo, a oficialização da mensagem do Cristo como uma religião oficial de Roma, e posteriormente com outras religiões derivadas, como muito à frente, alguns milênios, o protestantismo, surgiram as ideias revolucionárias vindo da Inglaterra com Wycliffe, depois na Bavária com Jerônimo de Praga e posteriormente John Hus. Mais à frente, nós vamos relembrar da história Lutero, Calvino e tantos outros, no sentido de criar um debate em função da submissão que vinha do catolicismo. Surge o protestantismo, e do protestantismo, bem antes, nós não podemos esquecer, a religião do Islã. Todas elas se baseiam nos princípios heteronômicos,
que define uma regra, uma lei que é estabelecida e que os indivíduos se adaptam e seguem estas regras. Então, hétero diferente do outro, nomia, da lei. Então, o que está estabelecido e que a conveniência é promovida para que os indivíduos respeitem e sigam estas leis. Elas fomentam, portanto, poder, concedem autoridade, definem uma escala que está no céu e com representação na terra, e que, a partir desse poder, há uma ideia de que existe um juízo, e esse juízo vai avaliar o comportamento dos indivíduos. Se está vinculado aos planos do campo da virtude, premiação, céu. Se não, a culpabilidade caracteriza então o sofrimento, a necessidade de expurgar, de pagar no inferno, que foi criado inclusive a ideia do purgatório. Allan Kardec desdobra esse assunto de uma forma magistral no livro Céu e Inferno, e nós vamos percebendo em Espiritismo que todo esse movimento que foi sendo estabelecido à medida em que os homens foram progredindo, e o conhecimento e as necessidades foram, na verdade, suscitando movimentos que foram caracterizando uma necessidade do homem de se libertar das peias, do que encarcera, sem qualquer análise sob o ponto de vista de recriminação ou de olhar para o passado, querendo destruir ou desconstruir o que foi edificado. O nosso intento, o nosso intuito dentro do movimento espiritista é analisar estes acontecimentos para que a gente possa completar o entendimento, se eu posso assim dizer, na culminância da chegada do Espiritismo, que tem o objetivo de trazer de volta a mensagem do Cristo para revestir o estudo espiritista, que tem a ver com a criação, o início, a natureza dos espíritos, a relação dos espíritos, a relação dos homens com o mundo espiritual. Este é o papel efetivo do espiritismo. Então, o espiritismo tem como princípio uma teoria moral da autonomia. É diferente da heteronomia. A autonomia, ela se conjuga, ela se projeta a partir de uma escolha, que é o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, na verdade, vai caracterizando, portanto, um movimento em que as escolhas definem a colheita, o resultado, a experiência. E assim o espírito vai evoluindo, e pelo conhecimento ele pode acelerar ou qualificar a sua desenvoltura diante dos princípios da lei divina que vai sendo inscrita na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos é muito clara. Quando a gente começa em Espiritismo, a gente costuma ter dificuldade de entender o que vem a ser essa lei divina escrita na consciência. Então, costuma-se pensar que Deus esculpe, como se fosse na pedra, a tábua, a lei mosaica, ele registra na nossa consciência essa lei e nos compete compreender esses códigos que estão dentro da gente. E, na verdade, não é bem assim, né? É necessário a gente abrir um debate em torno do que vem a ser essa lei divina. A lei divina é o mecanismo experienciado por cada um e que, conjugando com os objetivos que propõem a perfectibilidade que todos nós temos como espíritos criados por Deus, a necessidade de evoluir, de progredir, nós vamos como que
encontrando motivação para ir elaborando cada vez mais essa lei, que está na natureza divina, na sua natureza interior, como na natureza, no seu sentido exuberante, que nos circunda. A natureza que vai demonstrando, como obra divina, a magnitude, a onisciência, a misericórdia de Deus em todos os sentidos. E a natureza se revela em mecanismos de imperfeições, e essas imperfeições é que impulsiona todos os movimentos, todas as necessidades para um ajuste. E a partir desses ajustes, nós vamos caminhando dentro de uns planos da harmonia. Então, se pensa que a natureza vige a harmonia, na verdade, a natureza, no seu sentido generalizado, ela busca a harmonia. E por isso é que nós vamos encontrando as imperfeições, os gritos, que na verdade são clamores que definem uma necessidade de um ajuste em cada movimento do cosmos. E esta realidade, no campo íntimo, ela é maravilhosa. Então, Paulo de Tarso, ele chama a atenção para todos os movimentos contrários, a todos as forças que, na verdade, se conjugam para impedir esse movimento da ascensão, da luz. Então ele diz: cuidado com dissensões e escândalos, contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Esse versículo, meus amigos, ele é complexo, muito complexo, porque o Paulo está falando sobre as dificuldades quanto à doutrina que aprendestes. Reflitamos juntos. Nós hoje trabalhamos estudando a doutrina espírita. Em espiritismo, a cada passo, nós vamos nos contextualizando dentro do que foi proposto pela espiritualidade através de Allan Kardec. Então, é natural que você hoje tenha um entendimento mais qualificado do que algum tempo atrás. A doutrina espírita, na sua estrutura, codificada por Allan Kardec, em todos os livros, e não só nos 5 livros, na Revista Espírita, que é um laboratório que deveríamos estudar, porque ali a gente vai ver a performance do codificador, os debates, as críticas que ele faz, o convite que ele promove para que as pessoas pudessem participar de todos os movimentos que caracterizam o aprendizado. Né? Isso para nós é muito sério, é muito importante, porque não podemos pensar em espiritismo estático. Não podemos entender o espiritismo como uma filosofia que vai fomentar a submissão, o aceitar cegamente, o se movimentar criando ritos, rotinas, ou adotando metodologias que sejam controversas a todo o processo do progresso. E nós vivemos num momento muito importante na sociedade em que a velocidade das coisas estão bem diferente do que há 10, 20 anos atrás. O que define para nós que precisamos o tempo todo rever a nossa maneira
de trabalhar em espiritismo. É natural que encontremos no movimento espírita muitas correntes de pensamento. Diga-se de passagem, é salutar que seja assim. Aqueles que sintonizam com o campo mais voltado para a mediunidade, outros para o estudo, outros companheiros que militam nas terapêuticas que as casas espíritas oferecem, como um laboratório para nos aproximarmos como irmãos, seja no grupo interno, como o grupo que atende a demanda externa. Existem aqueles que têm sintonia com os estudos mais filosóficos, outros se detêm mais nas elaborações no campo da ciência espírita. E é diferente falar em ciência espírita como um método adotado por Kardec que nos incentiva a verificação das revelações que nos visitam, porque o espiritismo ele tem um pilar chamado mediunidade, comunicação com os espíritos, como lidar, como absorver, a melhor maneira de criticar as mensagens que chegam, adotando o critério de comparação, da universalização do ensino, porque um espírito revelou, trouxe um conteúdo, não significa que temos que dizer simplesmente amém, mas estamos sendo chamados para verificar a coerência. E quando coerente, quando eticamente está correto, ajustado aos princípios do Espiritismo, o segundo movimento será de observar se o que está sendo trazido é extemporâneo. Ele pode ser bom, mas pode não ser prático. Enfim, observar como que os espíritos estão trazendo notícias para promover a união entre as pessoas, o progresso no seu sentido não apenas dentro do centro, mas um movimento do espírita em sociedade, são pontos extremamente importantes para que a gente possa estudar com muita calma. Agora, não menos importante é verificarmos que existe também no espiritismo aqueles movimentos que a gente percebe claramente que são arquitetados para promover dissensões, separação. Um exemplo, eu tenho uma preferência de um determinado assunto, que na verdade ele é uma elaboração de um indivíduo ou de grupos, e quero impor estas teorias como se fossem pilares do espiritismo. Este é um dos aspectos. Então a gente observa nesse rico movimento que o espiritismo está adentrando, ainda com muita inabilidade. Eu estou falando movimento espírita e não o espiritismo propriamente, a doutrina espírita, através dos veículos de comunicação, aonde nós temos demonstrado, temos visto que é um terreno muito novo e que é natural que surjam muitas dúvidas e muito ufanismo. Quer um exemplo? Aquela ideia, e a gente visita muitas casas espíritas, conversamos com muitos líderes, surge aquela ideia de que tem que se criar algo na internet. O meu centro espírita tem que ter algo na internet, tem que ter um canal, tem que... Ok, muito bem. Hoje qualquer pessoa física, qualquer indivíduo que tem um computador, ele pode criar uma rede. Agora, a pergunta que a gente faz é o seguinte: qual o objetivo? O que você pode oferecer? O que você pode fomentar e que vai valorizar o trabalho já existente?
Porque criar um canal por criar pode ser apenas um movimento que está caracterizando vaidades. E que, na verdade, não vão trazer absolutamente nada de novo. Mas se existe um propósito, um exemplo, eu quero criar um canal porque esse canal vai fomentar o trabalho da Casa Espírita. Ele vai, de uma certa forma, ele pode ser um veículo para atrair pessoas para a Casa Espírita. Eu quero divulgar a programação da semana no nosso centro espírita. Aí você já observa que existe, então, um propósito. Uma ideia que possa ser rascunhada como um projeto. Então, esses pontos são importantes. Porque fazer por fazer, a gente está entrando num ramerrão daquela evolução que o André Luiz trata como a evolução dos copistas. Cópia-cola. Está acontecendo, eu também tenho que fazer. Está se usando agora brinco, então todo mundo vai colocar brinco. Agora a moda é raspar o cabelo. Todo mundo raspa o cabelo. É fazer tatuagem. Todo mundo faz tatuagem. Enfim, tem que usar sapato bico fino. Não, o sapato é com a ponta chapada. São modas. São modas que caracterizam épocas. E sempre foi assim. Agora, para que fazer? Por que fazer? Aonde que nós queremos chegar? Então, isso são pontos. Então, na verdade, o debate ele é muito importante para o crescimento de todos. Então, não existe no Espiritismo, isso é um conceito equivocado, de que existe instituições que determinam o que tem que ser feito. Primeiro equívoco. E eu trabalho esses conceitos com muita tranquilidade, tendo mais de 20 anos no meu, entre aspas, currículo, que é muito pobre. Aliás, currículo em Espiritismo, o único currículo que deveria ser promovido é o currículo de seguir Jesus. Acabou. Este é o currículo. Eu sigo Jesus. O que você faz? Isso não vem ao caso. Posso você ter alguma elucidação? Eu sou escritor, eu sou médium, eu sou dirigente. Tá bom, ok. Isso vai ajudar na apresentação? Muito bem. Agora, não precisa de me apresentar falando que eu sou doutor, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou na sociedade. Porque isso está fomentando o quê? Uma classe elitista está alimentando um poderio desnecessário, porque no Espiritismo, no cristianismo, não existe distinção de pessoas ou de cargos que ocupam, que fazem em sociedade. Muito bom se você tiver no centro espírita alguém que é contador. Eu preciso de contabilidade na minha casa espírita. Tem um trabalhador aqui que é contador. Opa, você pode me ajudar? Você tem experiência? Agora, se você é professor, que bom, quem sabe você pode ajudar ministrando aqui alguns estudos. Mas o seu título de professor não te dá, vamos dizer assim, um privilégio, uma distinção, quando eu estou com outro trabalhador que não é professor, mas que se candidata também a trabalhar na evangelização. Um exemplo, o indivíduo é presidente de uma instituição X, de uma empresa. O que isso tem a ver com as atividades do centro espírita? Então, porque ele é presidente, porque ele é diretor, porque ele é empresário, isso não vai alterar em nada. Ele é doutor desta ou daquela outra matéria lá na universidade, isto não faz dele um cristão diferente do cristão que está dando os primeiros passos no centro espírita. Ponto. Então, quando nós temos esses debates dentro da casa espírita, é necessário que a gente sempre tenha muito claro que é uma dica dada por Kardec. O ambiente da sociedade espírita é um ambiente para se discutir espiritismo. E o espiritismo, como os princípios codificados que nós encontramos nas obras elaboradas por Kardec.
Pois bem, porque qualquer outra discussão que saia do que está sendo promovido como espiritismo kardeciano, na verdade, nós podemos estar saindo do foco, perdendo a direção. E nós temos visto no movimento espírita isso acontecer. De uma forma assim, muito especial no Brasil, que o movimento espírita se estruturou em função de instituições que foram dadas para ela pela ignorância do povo e, com certeza, eu acredito que não tenha intenções outras a não ser organizar o movimento espírita, mas se concedeu um poder para federativas como se elas fossem as dioceses a representar o Vaticano em cada região. Então tem pessoas que acreditam que o presidente de uma federativa, o presidente da FEB, é o grande mestre, é o grande sacerdote do movimento espírita no Brasil. Ou um médium mais destacado tenha esta condição, porque é mais famoso, porque tem mais habilidade, por exemplo, em lidar com o público, que ele se torne o missionário, aquele que tem autoridade e fala em nome dos espíritos superiores. Gente, isso não é espiritismo. Isto é uma maneira de se ver o movimento espírita, ou de se conduzir o movimento espírita. A doutrina espírita tem a sua teologia própria, tem a sua teoria própria, sem dúvida. E em alguns pontos suscita muitas crenças. A gente acredita em muitas coisas que ainda não são palpáveis, prováveis, mas são revelações espirituais que trazem aqueles aspectos que nós acabamos falando no início, da intuição, da mediunidade. Querem um exemplo? Nós, espíritas, acreditamos que Jesus enviou o Espiritismo como um consolador prometido. No Evangelho de João, no capítulo 14, João Evangelista traduz as palavras de Jesus de uma forma muito especial, que é o evangelho mais místico, mais espiritual, vamos dizer assim, porque os outros são muito descritivos, mas o Evangelho de João vai falar começa com o verbo se fez carne. O leigo tem dificuldade em entender isso, mas não importa. Quando ele fala, é necessário que eu vá, Jesus, porque quando eu for, ou seja, quando eu voltar para o Pai, quando eu desencarnar, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, de uma forma simples, ele está dizendo isso. Que a gente estuda aqui semanalmente, vocês sabem que tem uma análise de mais profundidade. Mas ele diz que vai preparar um lugar. Que lugar que é esse que ele vai preparar? Quando ele fala que o reino de Deus é o reino que ele se refere, é o reino íntimo de cada um, então como que ele prepara lugar? Ele está em algum lugar, num planeta, num sistema mais evoluído, apertando o botão, conversando com os arquitetos, com os engenheiros, planificando como que vai ser a sua evolução? É infantilidade pensar nisso. Por quê? Nós aprendemos, com a autonomia moral, que Jesus, diga-se de passagem, foi o Espírito que respaldou todo esse conhecimento que foi sendo desenvolvido no tempo e no espaço, que, como eu disse, a culminância foi a elaboração do Espiritismo. Embora muitos julgam que o Espiritismo veio pronto do mundo espiritual, isso é um outro engano. O Espiritismo, ele é o resultado de pesquisas, de tratados, de debates críticos entre filósofos no tempo. O século XIX foi o berço do espiritualismo racional.
Pessoas no mundo inteiro queriam estudar na França por conta da matéria espiritualismo racional da universidade. E foi nesse ambiente acadêmico que o espiritismo, as discussões em torno das questões morais estavam assim a todo vapor. Isso é muito importante a gente ter em conta, porque, diga-se de passagem, são novidades, são notícias que estão chegando para nós em função das pesquisas de muita gente que está debruçada nisso há décadas, dando continuidade, obviamente, a pesquisadores que viveram em outros períodos. Então nós queríamos, inclusive, suscitar aqui, sugerir a leitura dessa obra, Revolução Espírita, do Paulo Henrique Figueiredo. É um baita livro que conta de uma forma didática e bem específica, bem desenvolvida pelo Paulo, que eu reputo como um representante dos iluministas que estão reencarnando, que estão no mundo espiritual, inclusive para promover uma reflexão diferente no movimento espírita. Porque a gente está observando que está aparecendo muitas coisas, muitos documentos. O legado Canuto de Abreu, que está na Fundação André Luiz, vai esclarecer muitas coisas obscuras. A gente vai entender o que aconteceu pós-Kardec, com o advento do livro A Gênese, que foi totalmente mutilado pelos continuadores de Kardec. São assuntos importantes que estão vindo à tona para comprovar denúncias que foram feitas pelos espíritas lá da França, quando Kardec desencarnou. Então, é interessante a gente pensar, a gente se ater a estas questões que estão acontecendo no movimento espírita, porque é um movimento que está surgindo com o objetivo de ressignificar a doutrina espírita, trazendo o pensamento de Kardec, que é um pensamento desconhecido no nosso meio. Então, Arnaldo Rocha dizia que Kardec é um ilustre desconhecido. Herculano Pires foi uma das vozes que clamaram no deserto, alertando o movimento espírita para o ponto que o movimento estava caminhando. E nós podemos dizer que o movimento espírita atingiu esse clímax de um espiritismo que foi muito bem divulgado, mas que se perdeu em função dos acontecimentos, das circunstâncias que caracterizaram o espiritismo hoje como uma roupagem muito mais religiosa, muito mais voltada para as questões que repetem comportamentos heteronômos do catolicismo, do protestantismo, da ancestralidade do budismo e de tantas outras religiões que possuem missões divinas, todas elas cumprindo tarefas especialíssimas, e a todas elas rendemos o nosso respeito, a nossa gratidão, porque fomos beneficiados por todas. Qual de nós não fomos um dia, não tivemos experiência em uma destas representações do alto? Porém, o Espiritismo, ele propõe uma análise mais profunda e esclarecida dos fatos, porque o Espiritismo nos coloca na antessala do conhecimento dos enigmas, dos símbolos que estão no Evangelho. Na Bíblia, a definir o que? Kardec diz assim, no Livro dos Médiuns, na Gênese, no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo,
No Céu e Inferno, ele afirma que o Espiritismo é uma chave para abrir os portais do conhecimento espiritual, diga-se de passagem, espiritual. E nós precisamos de entender este pensamento e como que o Espiritismo realmente foi fundamentado, para que o nosso foco, a nossa atenção esteja voltada para a pureza doutrinária. E, inclusive, com isso, ampliarmos o senso crítico. Não voltado para a desconstrução, mas para a edificação de um tempo novo. Então, quando alguém diz assim, Kardec está superado, ele está dando um atestado que não conhece o Espiritismo. Aliás, pouquíssimas pessoas no Brasil conhecem o livro que se torna a referência de Allan Kardec no que remonta à teoria moral espírita, que é o livro A Gênese. Então, durante 150 anos, nós lemos um tratado que foi totalmente modificado, aonde foi inserido questões místicas, teses estranhas. Lá no último capítulo, vocês vão encontrar 2 mensagens de espíritos, no sinal dos tempos, ou nos tempos são chegados, que não faziam parte do texto original. Aí vocês perguntam, mas o que isso tem a ver? Tem a ver, sim, e muito, porque Kardec não ia colocar em dúvida todo o tratado que ele escreveu nesta última obra que ele deixou para a humanidade, colocando teses que eram proposições dos espíritos e que ele não tinha como comprovar. No livro A Gênese, tem um texto que foi assinado por Galileu, que Allan Kardec fez questão de dizer o seguinte: olha, esta é uma teoria de um espírito, que eu aqui estou publicando para submeter ao crivo, à análise, ao estudo dos espíritas. Mas se amanhã a ciência provar que essa teoria está equivocada, ela não poderá colocar em dúvida os princípios espíritas. Por quê? Nós não estamos associando ou colocando essa teoria como um ponto fundamental do espiritismo. Certinho? Observemos o cuidado do codificador. Então, no livro A Gênese, Kardec vai desenvolver filosoficamente toda a teoria da evolução do espírito e, resumidamente, ele vai falar da revelação espírita, da mediunidade. Ele vai, de uma certa forma, fazer alusão ao trabalho que foi feito nos outros livros, mas dizer para nós que estamos todos dentro de um contexto de uma reencarnação que promove o progresso. O progresso. Quando a gente estuda esses textos com muita calma, com muita paciência, comparando com outros textos inseridos na Revista Espírita e na própria codificação, nós vamos verificar, por exemplo, que a questão 132 do Livro dos Espíritos, Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é expiação, para outros é missão. Pode ser que nós estejamos olhando para aquele texto dentro daquele contexto que foi publicado em 1857. Vamos dizer assim, como uma síntese de um pensamento que foi todo elaborado no último livro pelo autor, pelo escritor, que estava sob a tutela de Jesus, o Espírito de Verdade, e que foi, na verdade, aprimorando a sua maneira de entender os processos. Era natural. Por mais evoluído fosse Allan Kardec, ele estava sobre o véu da carne. A carne oblitera, a carne dificulta.
E os espíritos não trazem tudo pronto. É necessário que o médium, o trabalhador, ele se esforce para ampliar o campo mental, não é? Para desenvolver as reflexões, o pensamento, de sorte a traduzi-lo de acordo com as possibilidades da época, para atender o público que vai bater naquela porta. Então, quando nós falamos em Allan Kardec, nós não podemos, ou não deveríamos, dizer que Kardec, que as obras da codificação, a Revista Espírita, são apenas um pilar para a gente estudar outras coisas, outros livros. Isso é um erro. E eu concordo com aqueles que defendem essa tese. Existem muitos que estão atentos a essa questão, até de interpretar a letra. Querem um exemplo? Quando a gente afirma que o Espiritismo tem obras básicas, que são o livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, a Gênese. Não. O correto não é dizer obras básicas. Porque dá uma ideia de que essas obras fazem parte dos primeiros estudos do Espiritismo. Na verdade, o correto seria dizer com Allan Kardec que a codificação, a Revista Espírita e os livros que Kardec nos legou são obras fundamentais. Fundamento. O fundamento espírita está em Kardec. E isso, espíritos muito conhecidos no nosso meio abordam esse assunto de uma forma muito interessante. Querem um exemplo? Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que se manifestou depois de desencarnado em 1900, no século XX, através de vários médiuns e muitos conhecidos. Embora Bezerra costuma, ele e outros, passarem a ser posses de alguns médiuns, ou dos intérpretes, que julgam que, um exemplo, que o Emmanuel é um espírito do Chico, que o Bezerra é um espírito do Chico, outros já pensam que é da Ivone, outros já pensam que o Bezerra é um espírito do Divaldo e de outros médiuns. Não vem ao caso. E, na verdade, os espíritos têm autonomia para se manifestar onde que quiserem. Obviamente que quanto mais evoluído, o espírito vai atuar com sabedoria, com ajustes necessários, com médiuns que possam realmente traduzir os seus pensamentos. Pois bem, então, Emmanuel, o benfeitor, que ficou conhecido principalmente pelo legado literário que ele deixou, principalmente, embora ele tenha trabalhado em várias frentes. Pois bem, Emmanuel, em muitos textos, mostra a importância de estudar Kardec. Então, na década de 60, ele lançou uma coleção muito interessante a ser estudada, que faz comentários da codificação. Ele lança esse projeto a partir do centenário do Espiritismo, não é? A partir do ano de 1957. Pois bem, então ele escreve um livro que vai fazer comentários sobre o Livro dos Espíritos. Religião dos Espíritos. Me perdoem, mas circunstancialmente estava fácil. Religião dos Espíritos. Comentário sobre alguns trechos do Livro dos Espíritos. Um livro que é um ensaio. 252 páginas. Deixa eu ver se eu consigo no índice aqui. Não tem numeração dos assuntos. Mas ele vai trabalhar aqui alguns aspectos importantes do Livro dos Espíritos que ele entendeu ser ajustado àquele contexto
em que Chico estava trabalhando com aquele público e essas mensagens seriam depois espalhadas, mas dentro de um contexto que ele entendeu ser interessante. Mas é um livro pequenininho, simples, comentários. Agora, você pega esse fazendo um ajuste aqui ao Livro dos Espíritos, certo? Agora, vamos e venhamos. Se você vai pegar esse livro para estudá-lo, é um livro muito legal, muito legal. Então ele tem uma vida própria, ele tem uma importância significativa como um livro, uma obra literária. Mas daí eu afirmar que Emmanuel comenta o Livro dos Espíritos e soltar essa frase assim de uma forma sem contextualizá-la, pode ser que alguém vai comprar esse livro porque quer estudar o Livro dos Espíritos e julga que o Livro dos Espíritos está aqui. Está todo ele aqui comentado. Não é isso. Emmanuel está dizendo para nós, como ele escreveu Justiça Divina, que comenta o livro Céu e Inferno, da mesma maneira, em mensagens em reuniões públicas. Ele comenta também o Evangelho segundo o Espiritismo num outro livro, o Livro da Esperança. Há um outro livro, que não está aqui na minha prateleira, intitulado Seara dos Médiuns. O livro Seara dos Médiuns é um livro que comenta alguns pequenos trechos do Livro dos Médiuns, certo? Pois bem, ele não escreveu nenhuma obra que comentasse o livro A Gênese de Kardec. Pois bem, talvez ele já sabia no mundo espiritual que era melhor não mexer, porque os homens iam descobrir lá na frente que o livro estava todo remendado, todo cheio de fratura, enfim. Aí afirmam que ele comenta o livro A Gênese no livro A Caminho da Luz. Nada disso. O livro A Caminho da Luz é um livro que foi escrito lá nos primeiros movimentos da mediunidade do Chico. É um livro, são mensagens que foram reunidas, se tornou um livro, no seu sentido que dá uma ideia de que tem um projeto que foi desenvolvido com um objetivo de elucidação literária de profundidade, e não é. Ele não atende a essa pesquisa. Ele tece alguns comentários. E diga-se de passagem, tem alguns textos que a gente observa que são textos que, se o Emmanuel fosse reescrever A Caminho da Luz lá na década de 80 através do Chico, com certeza seria um livro muito mais elaborado, muito mais aprimorado, porque é um livro pobre. Como muito pobre é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E quando a gente faz esses comentários, para algumas pessoas isso soa como um sacrilégio. Não é? Como se você estivesse falando alguma coisa assim que fosse contra a todo o escopo, toda a aura, toda a mítica em torno destes corações que nós respeitamos e admiramos e estudamos diariamente o pensamento de Kardec e passeamos dentro das linhas reflexivas de Emmanuel, de outros autores, porque são verdadeiros instrutores. Mas eu dei essa volta toda para dizer o seguinte: o Emmanuel o tempo todo falou assim, gente, nós temos que estudar Kardec. Nós precisamos de voltar as nossas atenções para Allan Kardec. Porque eu, na condição de espírito, estudo Allan Kardec. É isso que ele está dizendo para a gente. Chico Xavier, a vida toda, andou com o Livro dos Espíritos debaixo do braço. Arnaldo Rocha conta alguns detalhes assim, muito interessantes, que sempre o pacotinho do Livro dos Espíritos ficava dentro do paletó do Chico Xavier. E o Chico, com toda a sua alegria, com toda a sua autenticidade e com toda a sua humildade, ele falou, mas não foi só para Arnaldo, foi para muita gente, que Emmanuel levava-o em desdobramento para estudar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo no mundo espiritual. Então, qual que é o problema que algumas pessoas colocam quando
nós chamamos a atenção, e eu estou aqui como uma pulga do leão, lá do Circo Máximo, né? Ou como um grãozinho de areia numa praia enorme, mas que estou como esse grãozinho tentando refletir a luz do conhecimento espírita, que soa como notas que convidam os companheiros para estudar. E quando você discordar de alguma coisa, o próprio Emmanuel nos chama a atenção sobre a importância de se posicionar com bondade. Agora, não significa que você tenha que dizer amém e o tempo todo. Porque se você não disser amém, você vai ser tratado como alguém que ofende, Rejane. Não, isso não pode, a gente não pode pensar dessa maneira. Você tem todo o direito de discordar do que você lê. Agora, você precisa de pesquisar para você ter argumentos, inclusive para convencer aqueles que escreveram, que possam ser eles espíritos, possam ser encarnados, e isso não vai te trazer nenhum problema espiritual. Porque, inclusive, no nosso meio, se propagou uma ideia de que discordar é agir sem caridade. Como assim? O debate faz parte dos princípios que Allan Kardec sugere. Se você entende que tem algo que está estranho, você tem a responsabilidade de aprofundar no assunto. Agora, nós não podemos nos sentirmos com a presunção de querer consertar o mundo. Então eu costumo dizer que nós devemos trabalhar aonde que nós temos afinidades. Devemos estar com grupos que sugerem o progresso. Então, quando nós estamos numa escola cristã, entre amigos, o que rege é a humildade, o respeito, a cordialidade, o carinho. Acima de tudo, nós precisamos compreender que cada um está no seu departamento, no seu estágio. Cada um vive de acordo com o seu entendimento. Então nós devemos sermos educados, mas nós, queridos amigos, avaliando Paulo de Tarso, nós devemos nos desviar quando não há ambiente para o debate. E quando identificar aqueles que estão promovendo arruaças, propositalmente, fica claro que está faltando evangelho. E se falta evangelho, não é território sagrado, fértil, para se trabalhar. Graças a Deus, nós estamos numa trajetória aí de mais de 3 décadas de espiritismo diário, onde pudemos fazer muitos amigos. Trabalhamos em muitas instituições que hoje somos convidados para participar de muitas festividades, de muitos eventos, de muitos trabalhos. Ou seja, todos os lugares que nós saímos, nós deixamos amigos e portas abertas. Mas não significa que em todos os lugares nós só encontramos amigos. Porque quando o indivíduo não entende a proposta do Cristo, e ele começa a trabalhar no sentido de se julgar o dono da verdade, estes corações, conforme o versículo 18, que pode ser nós mesmos. O versículo diz assim: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. O ventre aqui está falando do egoísmo, do egocentrismo.
mas ao seu ego e com suas palavras lisonjas enganam os corações dos simples. Então, amigo, irmã, o Paulo está falando de movimento das trevas. O que pode ser considerado movimento das trevas? O que você discorda? Não. No movimento espírita, a gente costuma trabalhar assim. Se tem a ver com o que eu acredito, é luz. Se não tem, é treva. É um movimento inquisitorial quando a gente faz assim. E isso fomenta intriga, fomenta difamação, ataques. E costuma-se dizer que isso vem do mundo espiritual. Que os espíritos das trevas querem... Os espíritos que se organizam, e eles são muito bem organizados, eles fomentam, sim, em pessoas inexperientes ou invigilantes, eles suscitam as divisões. Nós já presenciamos obsessões coletivas. Grupos, pessoas, famílias. Obsessões coletivas. A Alemanha nazista, milhões de pessoas ficaram obsedadas, iludidas. Nós estamos falando aqui da nossa responsabilidade quando, diante de lisonjas, de políticas, de projetos para enganar pessoas. Então, casa espírita, certa feita, um companheiro que trabalhava na direção comigo disse assim: vou fazer uma reunião com algumas pessoas, mas ninguém pode saber, não. Como assim? Casa espírita tem reunião que assuntos não podem... Você pode ter até num nível diretivo alguma coisa mais delicada que não pode ser publicada por uma questão de ética. Pode envolver pessoas, danos morais, uma série de coisas. É diferente. Mas casa espírita, ambiente cristão, que as discussões vão ficar debaixo dos panos, me desculpe. Outra feita, eu entrei no ambiente, dirigentes estavam ali, como um contexto de reunião, de direção mesmo, oficial. E quando eu entrei no ambiente, mudar de assunto, como se eu não tivesse registrado. Quando eu vi a cena, eu entrei, me assentei, porque eu tinha uma posição, fiquei em silêncio, em prece, trabalhei ali alguns momentos, virei para o grupo e falei assim: agora vocês podem continuar falando o que estavam antes de eu entrar. Fiquem à vontade, isso não tem problema nenhum para mim, não. Levantei, pedi desculpa, licença, cordialmente saí. Então, é muito triste a gente, Síria, nos deparar com esses movimentos sociais. Porque esse ponto que eu toquei, ele acontece aonde tem seres humanos. Porque afirma o filósofo que onde existem seres humanos existe contradição. Mas nós que estamos aqui não podemos, primeiro, sonhar com perfeição de grupo. O Emmanuel tem uma bela mensagem falando sobre grupo perfeito. Não existe. Os grupos, a gente estuda isso em gestão. Grupos se formam para crescer. No início, heterogêneo. Vamos tentar caminhar para uma homogeneidade possível.
Existem grupos ativos, outros passivos. Existem líderes dos mais variados perfis. Mas o que nos importa é ter em todo o trabalho o Cristo. Porque quando Paulo fala não servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso convite é para que sirvamos o nosso Senhor Jesus Cristo. E servir o Senhor, como eu disse lá no início, servir com o coração pronto, com o desejo, estou aqui, conta comigo. Vamos debater, a vassoura vai ficar aqui, quem sabe ela não poderia ficar aqui. Se eu não puder discutir, eu vou dizer amém, até quando eu vou ficar no trabalho? Então, o que motiva o trabalho é o trabalho. E a certeza do trabalho é que só existe incertezas. Todo dia uma novidade na casa espírita. Todo dia eu vou para a casa espírita como um gestor, sem saber com quem eu posso contar. Embora, isso é uma força de expressão. Porque graças a Deus eu trabalho com um grupo que é fiel a Jesus, que está firme no atendimento, focado nos princípios que fundamentam o trabalho, que é a amizade, a boa vontade, compromisso, permanência, assiduidade, a pontualidade, nobreza. Então, no estudo do Evangelho, todo mundo tem sua vez. Então, você não interrompe uma pessoa. Deixa ela falar. Quando chegar o seu momento, todos terão o seu momento. Você receberá a palavra. Será dado a ti a oportunidade de poder se expressar. Então, a gente está falando aqui, queridos amigos, da força da tarefa com Jesus. Que eu, de alma e coração, digo, sem medo de errar, nada nesse mundo é tão precioso do que servir ao Mestre. Servir ao Mestre é abraçar o amor, é amar, amar, amar. E a gente, quando ama, quando a gente está afeito a estes princípios, tudo nos é acrescido por misericórdia. Eu gostaria de me despedir de vocês, pedindo desculpas por ter me alongado. Hoje eu passei do tempo, mas assim o meu coração pediu. E assim nós vamos tocando em frente, como fala o Almir Sater. Ou como dizia o Boechat, toca o barco. E a gente vai tocando com alma e coração, muito feliz por estar podendo granjear amigos. Muito obrigado pela audiência, pela presença de vocês. Eu, com muita alegria, vou encerrar a participação da noite, convidando vocês para conhecer o livro que eu estou lançando. Chico Xavier, do Calvário à Redenção, que vem compor uma parceria com a outra obra, também publicada anteriormente, Chico, Diálogos e Recordações. Essa obra atual, do Calvário à Redenção, é uma obra que vai trazer muitas histórias inéditas, muitos documentos preciosos. E vocês terão a oportunidade de ouvir ou de sentir Chico Xavier em cartas belíssimas. Do Calvário à Redenção, que publicamos agora, é um primeiro episódio. Virão outros, porque temos muitas coisas guardadas, que chegarão no momento oportuno. Livro
que nós demoramos quase 9 anos para trabalhar, mas valeu a pena, porque na construção desse edifício do bem, da luz, que vai esclarecer e vai consolar muitos corações, nós pudemos também fazer muitos amigos. Aqui na terra, muitos familiares de Chico. E no mundo espiritual, fizemos muita amizade com membros do clã Xavier, que já estão no mundo espiritual, e outros personagens que fizeram parte desta trajetória bendita de tantos corações. Hoje, com muita alegria, eu recebi um testemunho de Cidália Xavier, aquela que foi vamos dizer assim, a fomentadora desse trabalho. E ela manifestou a sua felicidade, a sua alegria por ver esse livro nascer e agora ser espalhado para chegar nos corações dos queridos irmãos que estão em busca da excelência do Evangelho. Porque todos nós estamos saudosos de Jesus. Que Kardec, o mentor espiritual do movimento espírita, aquele apóstolo escolhido pelo Senhor, Allan Kardec seja vivido, seja sentido, seja crido nos nossos dia a dias, como exortou o benfeitor Emmanuel. Tenham todos uma boa noite, que todos possamos agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma vitória, e que amanhã possamos nós todos nos despertar para uma nova era, para um momento de paz, de fraternidade e de muito amor.